horas e 41 minutos e 13 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu. Não deve mais chover a partir de hoje, mas deve fazer frio. Amanhã a previsão é quarta-feira, amanhã é de 4 graus. Sem chuva no desfile? Sem chuva, mas 4 graus, isso aqui é chuva, esse aqui é neve, né? Não. Olha, a gente até sabe, Enes e equipe aqui, ouvintes, que algumas escolas, devido a essa questão de temperatura, até desistiu do desfile por conta de crianças e situações que de eu não saúde, sei por que não fazem né? à tarde. Inclusive a gente já tem essa informação de escolas, confirmado inclusive pelo pessoal da coordenação, que algumas escolas desistiu, sabendo que a temperatura será tão baixa amanhã em Foz do Iguaçu. Mas ali pelas 9, quando começa o desfile, né, já deve... 9 começa o desfile. 8 horas, o Jornal da Cultura começa às 7 horas, 7 horas o Elizinho já está lá. Ah, sim, mas o desfile mesmo começa depois das 8, né? Frio danado, amigo, na última vez que nós fomos fazer isso. O último foi no aniversário de Foz, em junho, aí é frio mesmo, né? Muito Esse frio. de junho devia ser sempre à tarde, porque junho sempre é frio, né? Desde que o mundo é mundo, aqui em Foz faz frio em junho, e podia ser à tarde mesmo, até né? As crianças não merecem, né? Porque você vai para ali 7 horas da manhã, né? O desfile começa quase 9, mas aí você vai. O pessoal fica ali na concentração, se arrumando direitinho, e aí começam a chegar as autoridades, não tem como. O desfile começa por volta de 8h30, 9 horas, mas bem antes já tem aquela movimentação, e a gente tem que estar trazendo as informações, e o povão começa a chegar, e aí, amigo, só chimarrãozinho para poder esquentar. Olha, como todos os dias eu dou aqui as ofertas do Supermercado e Açougue Iguaçu, que é o preferido da dona de casa. Hoje o Supermercado e Açougue Iguaçu tem ofertas da terça-feira. Tem coxa sobre coxa especial, R$ 5,45 o quilo. Café Caboclo, 500 gramas, R$ 7,85. O leite Talac integral, 1 litro, R$ 2,65. O leite baixou consideravelmente, né? Há 15 dias atrás, há 20 dias, está valendo R$ 13,65. Agora é R$ 2,65. Tem local ainda que tem preço alto, esse preço está bom. Então não compra. Tem local ainda então que tem preço alto, esse preço aí está excelente. Então é no Mercado de Açougue Iguaçu, leite de 1 litro, R$ 2,65. A batata doce, o chuchu, R$ 1,99 o quilo. Creme de leite Tirol, 200 gramas, R$ 1,85. A sardinha Pescador óleo, 125 gramas, R$ 1,75. E o sabão em pó Tixan, 1 quilo, R$ 5,95. Guaraná Antártica de 2 litros, R$ 3,75. O Mercado de Açougue Iguaçu está dizendo que quarta-feira eles abrem até às 13 horas, tá? Até 1 hora da tarde, por causa do feriado, vai abrir normalmente pela manhã e fecha às 13 horas. O Mercado de Açougue Iguaçu, na Rua Tibagino, número 720, no bairro Campos do Iguaçu, aqui em Foz. 11h44, aqui conosco hoje, o Dr. Carlos Augusto Crema, advogado do vereador José Carlos de Oliveira, o vereador Zé Carlos, que teve um mandato de prisão cumprido na última sexta-feira, né? Na última sexta-feira. Doutor Crema, como que está a situação do vereador Zé Carlos hoje, a questão jurídica, e também se o senhor falou com ele ontem ou hoje, como que vai? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos participantes da mesa. Eu estive com ele na segunda-feira pela manhã, porque na sexta-feira à tarde eu acompanhei a prisão dele, o cumprimento do mandado, e na segunda a gente conversou bastante sobre vários aspectos, inclusive sobre a continuidade da campanha dele, sobre as providências que estão sendo tomadas em relação a pedir a liberdade dele, enfim, foram tratados de vários assuntos. O mandato foi cumprido em casa, na Câmara? Não, ele estava nas imediações do sindicato, que ele estava me aguardando lá para conversar, e um pouco antes depois de sair de lá, ele foi abordado e foi cumprido o mandado. E daí foi para a sexta SDP? Sexta SDP foi onde foi autuado e encaminhado para Laudemir Neves. Está na Laudemir Neves, então, desde a sexta-feira. Desde a sexta-feira. E qual é a situação dele agora? Em que aspecto você quer dizer? Na questão jurídica, né? O senhor já deve ter pedido um habeas corpus? Não, assim? Nós estamos com uma dificuldade muito grande pelo seguinte motivo. O mandado partiu do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O acórdão sequer foi publicado. No tribunal, ontem, os advogados que estão nos representando lá e acompanhando o caso, procuraram o tribunal e o tribunal disse que não é usual a forma com que foi feita a prisão dele, essa determinação, uma vez que o acordo deveria ser publicado, os embargos de declarações que se fossem propostos julgados, e o processo deveria retornar
a vara de origem para cumprimento desse mandado de prisão. E não aconteceu. Ontem foi procurado o juiz da vara de execuções penais e ele também nos informou que também não foi comunicado da prisão. Então nós não estamos conseguindo reunir a documentação necessária para que possa pedir a harmonização da pena e que ele seja posto em liberdade. E com agravante, não existe uma sentença condenatória transitada e julgada. Os ouvintes têm que saber disso. Não há uma condenação definitiva dele. Não há uma condenação em segunda instância? Em segunda instância, sim. Mas a Constituição é muito clara que ninguém será considerado culpado enquanto não houver sentença transitada e julgada. Não foi mudada essa lei? Ela foi considerada para efeitos de cumprimento de pena, mas não com relação ao status do acusado. Hein, doutor Creme, então essa prisão tem um caráter preventivo? Preventivo, é uma execução provisória da sentença. Porque não tem outra justificativa, como o senhor disse, não foi julgado, não foi condenado. E por que a prisão, então, não é? Isso talvez quem possa responder seria o tribunal ou quem determinou a expedição do mandado de prisão. Mas está em julgamento, que começou quinta-feira no STF, justamente um ADIM que foi proposta pela OAB para que isso acabe com essa situação, porque ela distorce totalmente a nossa Carta Magna. A nossa Constituição prevê expressamente e não admite interpretação das palavras do ministro Marco Aurélio, cujo parecer eu tenho em mãos. E o julgamento foi suspenso após as partes se manifestarem na tribuna, e deve retornar hoje o julgamento desta questão. E dependendo do resultado, se for revertida essa decisão, ele pode ser posto na rua amanhã por determinação do Supremo. Está ocorrendo centenas de prisões no Brasil inteiro por uma situação contrária, nitidamente contrária ao texto constitucional. Doutor, e tem um erro também no mandado, isso até muitas pessoas publicou 3 anos, daí a gente teve um acesso que é 6 anos e 1 mês. Explica para a gente. Na verdade, a pena inicial imposta pelo juiz de primeira instância foi de 3 anos e 1 mês. O mandado veio com essa condição de sentença, quando na realidade ela foi majorada para 6 anos, 1 mês e 15 dias, se não me falha a memória. Porém, eu não tenho como dizer para os senhores ainda o que foi fundamentado neste acórdão. Ele não foi publicado, sim, mas ele já está preso. Não tem acesso ao acórdão, né? Para saber o que... Exatamente. O acórdão não foi publicado. Logo, se o acórdão não foi publicado, como ele poderia estar preso? É ilegal essa prisão, então? No seu entender? No meu entendimento jurídico, sim. Porque você, veja bem, o acórdão me propicia entrar com embargos declaratórios. Se eu entro com esses embargos declaratórios para aclarar uma situação de omissão, obscuridade, ou contradição, ele ainda não está válido, ele ainda não está tendo validade plena para que se ocorram os efeitos dele. E isso foi simplesmente ultrapassado, e nós estamos todos os advogados envolvidos nessa situação, sem saber o que fazer, a não ser correr atrás dessa documentação, que está de difícil acesso. Prender é fácil. Agora, você propiciar os meios necessários para que eu possa requerer os direitos dele de ser libertado, está complicado. Porque ninguém assume a responsabilidade de emitir a guia de prisão dele. Nem o tribunal, que diz que a competência é da vara, a vara de origem diz que não é competência dela no momento porque ela não tem cópia do processo e não tem o processo em mãos, e a VEP, a única coisa que tem é o mandado de prisão dele. Essa é a real situação dele. Que é resultado de uma condenação sobre pagamento de um assessor, né? Na verdade, não é peculato, mas a situação é a seguinte. Segundo o entendimento do voto da relatora, que não foi publicado, é que não houve enriquecimento da parte do vereador José Carlos. O que houve foi omissão na fiscalização, se considerarmos que foi um crime. Mas todos nós sabemos, eu que tenho acesso ao processo, a todas as provas que foram produzidas nos autos, de que, no mínimo, há dúvidas com relação às provas que foram utilizadas para condená-lo. O assessor também, né? Primeiro, o assessor que denunciou,
já é condenado anteriormente por improbidade administrativa, condenado por atentado à dignidade da justiça, recentemente ameaçou uma secretária de governo, porque o filho dele foi dispensado, isso estão nos jornais, eu não estou inventando. Ele foi à imprensa, disse que ia prejudicar o vereador, ele protocolou ações na Justiça do Trabalho, 4 ações no Juizado Especial, na Justiça Eleitoral. O vereador foi alvo de uma CI para cassar o seu mandato. E nada ficou comprovado. E ele, em todas, só para concluir, em todas essas situações, ele nunca disse que seria funcionário fantasma. Nem na própria representação que foi feita perante o Ministério Público. No seu interrogatório, no final dele, é que ele disse que era funcionário fantasma. E as 2 testemunhas que foram apresentadas para que justificar a condenação dele, uma entrou com ação judicial contra ele e as 2 se manifestaram em periódicos da cidade dizendo que também iriam prejudicar, que a casinha dele ia cair. Esses são os fatos, essas são as pessoas que, segundo a justiça, comprovariam o crime perpetrado por ele. Que medidas se toma? O senhor está aqui local, o senhor com o Dr. Jefferson, é isso? Isso, aqui local. nós estamos... Em Curitiba vocês também... Nós temos uma equipe de advogados trabalhando neste momento, nós já estamos providenciando o habeas corpus também, que vai ser impetrado, nós também estamos providenciando já de antemão os embargos declaratórios, porque a maioria das provas apresentadas por nós não foram apreciadas, certo? Então nós vamos questionar isso. E esses embargos, é bom que se diga, pode ter efeito infringente, ou seja, ele pode ser alterado a decisão dos desembargadores. E querem mais um fato mais grave. O Superior Tribunal de Justiça, em ações idênticas a essa, diz que não há crime de peculato. Para agravar mais isso ainda, para que as pessoas saibam, o Ministério Público que representa, que faz a representação da classe no Tribunal de Justiça, pediu o arquivamento desta ação, que sequer foi mencionada pela relatora. Não estou aqui falando ou inventando ou achando justificativas. Eu tenho documentos, eu tenho a jurisprudência e tudo que eu estou dizendo aqui é verdade. Tá, doutor Crema, quanto à questão da campanha eleitoral, o que o Zé Carlos decidiu? A campanha permanece, embora tenha sido indeferida o registro da candidatura dele, já está sendo providenciado o recurso. E a campanha é o mesmo caso que você estava citando agora há pouco do Paulo McDonald. Foi indeferida em primeira instância? Em primeira instância, está indo para o TSE. Tá. Hoje a Câmara expede uma nota... Tribunal Regional, perdão. Hoje a Câmara, agora há pouco, expediu uma nota também com relação a receber uma documentação oficial sobre essa prisão e tudo isso. O vereador, ele se mantém no cargo, ele não vai, nesse momento, muita gente podia renunciar, vai renunciar. Qual que é a posição com relação ao trabalho? Hoje, por exemplo, ele já não esteve presente. Como é que fica essa questão, doutor? Veja bem, a questão da prisão dele é provisória. Nós acreditamos que em torno de 15 a 20 dias ele já deve estar cumprindo, já está libertado, livre e cumprindo com as suas obrigações. E renunciar não é uma situação que passa pela mente dele e nem nossa dos advogados, até porque, como eu disse, foi julgado em segunda instância, cabe recurso especial, cabe recurso extraordinário, e nós temos plena convicção de que vamos reverter essas decisões. Por isso a ênfase em dizer para vocês que não há trânsito e julgado dessas sentenças. Não significa que ele está condenado ainda. Muito do que eu vejo escrito por aí é um equívoco. Doutor, a gente tem um bloco de comercial, daqui a pouquinho veio o horário eleitoral e a gente, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar a respeito dessa questão? Vou apenas repetir o que eu já disse aqui. Não houve por parte do vereador qualquer apropriação de qualquer valor que seja nestas ações. O que ficou caracterizado foi, em tese, a omissão de que o assessor não trabalhava, cuja legislação à época não exigia qualquer comprovação.
assinatura de recibo, assinatura de livro-ponto, assinatura de qualquer... Não há meios de se comprovar que ele trabalhava, porque a legislação não permitia. Sim. Em segundo lugar, a gente nota que esse cidadão deixou bem claro todas as posições dele em relação ao vereador e o que ele ia fazer. Infelizmente, a Justiça resolveu acatar a confissão dele e ignorar todas as provas produzidas pela defesa. Doutor Crema, vou fazer uma pergunta rápida. Não dá tempo. O Mário já está fazendo sinal que nós estamos estourados. Calma, a gente vai para o intervalo porque tem a questão do programa eleitoral, né? São 11h57. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, doutor Crema. A gente continua acompanhando esse caso e conversando com o senhor. São 11h57, 13 graus de temperatura, já voltamos.